Pessoal, seja bem-vindo a um podcast Papo Aberto. Aqui a gente fala sobre tudo, né? Hoje estamos entrevistando o Eric Paciletti, que ele, no caso, ele teve depressão pós... No caso, é depressão pós-adolescência, vamos dizer assim? Pós-pré-adolescência. Porque tem a adolescência, para quem não sabe, tem a adolescência adulta e tem a depressão adolescência. Isso. Depressão adulta, depressão na adolescência. Isso. E o Eric, no caso, ele passou por depressão na adolescência, tá? E a gente convidou ele para ele estar falando mais de quem é o Eric, o que ele passou. E Eric, fica à vontade, tá? Aqui é tudo seu. Fala aí quem é o Eric. Então, meu nome completo é Eric Crosarioli Paciletti, entendeu? E minha história é um pouquinho complicada, mas graças a Deus aí tudo conseguiu se resolver conforme a vida foi tocando aí. Mas quantos anos você tem, Eric? Eu tô com 18 agora. Fala aí mais sobre você. Quem é você? O que você faz? Então, eu trabalho numa loja de confecções e calçado, entendeu? Entrei recentemente, inclusive, mas já me adaptei bem ao emprego. Gosto de vestir a camisa, entendeu? Gosto de trabalhar lá, um lugar bem calmo, um lugar tranquilo, um lugar de comunicação e um lugar de oportunidades. Pô, Eric, me fala aí, me fala mais sobre o que te levou, assim, a ter depressão na adolescência. Que esse daí é um caso muito, como posso falar, sensível, porque muitos adolescentes estão tendo depressão nessa idade. E várias causas geram uma depressão. Então me fala aí, Eric, o que você te levou a ter uma depressão? Então, na minha fase lá entre os 15 anos, foi 15 anos, eu tinha acabado de completar 15 anos, aí minha mãe, a gente descobriu um câncer na minha mãe, entendeu? Aí já tava a partir de 6 meses o câncer nela na época que a gente descobriu, entendeu? Aí passou mais uns 3 mesinhos aí, com quimioterapia, e o resto da história eu vou contando conforme o vídeo aí. Então, fica à vontade, tá? Fica à vontade. Ó, no caso, aqui que o pessoal tá perguntando, como você percebeu que algo não estava bem com a sua saúde mental, emocional? Então, eu percebi quando eu não estava bem, quando eu comecei a não comer mais, a não dormir mais, entendeu? Eu não tinha produtividade no meu dia, entendeu? Essas questões assim. Eu não queria saber de nada, eu só queria ficar o dia inteiro sem fazer nada, sem comer. Com 15 anos? Com 15 anos de idade. Como era você na escola? Eu na escola era bem complicado, entendeu? Eu na escola funcionava o seguinte, eu não tinha muitos amigos, entendeu? Eu tinha uma amiga, ela me ajudou nesse período, entendeu? Tinha uma amiga que ela me ajudou bastante. E eu ficava mais quietinho, dormia o dia inteiro na escola, eu tirava nota ruim. Tipo, eu sempre tirei nota ruim, né? Sempre. Tipo, sempre. Porque eu sempre fui um moleque bem atentado na vida. Aí eu tirava mais nota ruim por causa desse período aí, entendeu? Aí professores conversavam comigo, alunos que eram acolhedores da escola conversavam comigo, o próprio diretor, a diretora conversava comigo, mas era uma coisa que nunca se resolvia. Era uma coisa que nunca se resolvia. Eu sempre estava querendo focar no que o meu pensamento estava mandando. E acabou que eu acabei me destruindo por causa disso, porque eu não queria que ninguém ficasse sabendo e também que eu guardava tudo pra mim. Tá entendendo? Guardava tudo pra mim, eu não tava querendo saber de nada. Eu só queria saber de viver a vida até acontecer algo pior aí. Mas graças a Deus meu pensamento mudou. E ver que você tá bem, ó. Então, assim, todo mundo passa por uma fase ruim, nem todo mundo consegue se descobrir, sair dessa situação difícil. Você saiu, você, hoje em dia... Você namora? Não, solteiro? Não. Pessoal, mulherada aí, ó, metralha nos comentários aí, o que você acha do cara? A gente vai deixar o Instagram dele, acaba aí, ó, 18 anos, ó, dá pra puxar o cabelo dele. Vou raspar. Então, você que achou o garotão aí, ó, entra no Instagram dele, chama ele vai pagar, você vai pagar uma pizza pra ela, vai pagar o quê? Se for dia de pagamento... Essa lariada é normal, mas o cara é trabalhador. Pô,
Ele vai pagar um espetinho gostoso, vai trocar ideia com você, ó. Vou arrumar uma namorada pra ele. Eu vou arrumar um problema pra ele. Não, tô longe. Ó, Tá. No caso, aí, e hoje em dia, no caso, você conseguiu melhorar isso? No caso, você tem ansiedade também? tem ansiedade também, entendeu? Ela ataca conforme o meu grau de emoção. Então, vamos supor, se eu estiver bravo, eu começo a ficar vermelho, eu começo a xingar, eu começo a fazer coisas que o meu corpo manda, mas não que eu queria. E isso aí é importante porque, assim, o nome disso é controle emocional. Você tem que aprender a ter controle emocional para você não explodir. E você, aparentemente, você tá bem. Então é só controle emocional. Isso daí é para todo mundo, tá? Você que tá sofrendo depressão, ansiedade, controle emocional, você tem que procurar ajuda. Vai no psicólogo. Como você é adolescente, pede para seus pais. Se você, beleza, tô bem. No caso do Eric, não tem. Mãe. Vamos dizer que não tem mãe, vamos dizer que não tem pai. Eu vou dizer assim. Aham. Porque muitos casos, tá? Supondo. Muitos adolescentes são criados com Avós, a tias, voz de tia. tios. Então, procura uma avó, tia. Não tem? Vai no postinho de saúde da sua cidade e pede ajuda. Até para você que é adolescente, foi abusado sexualmente, procura ajuda. Vai na delegacia que o pessoal te dá um apoio, tá? Tipo, todo mundo que procura ajuda, geralmente é atendido, sim. Não é negligenciado. Também, você que precisa de... que você quer fazer estudar sobre isso, sobre como sair de depressão, ansiedade, essas coisas, a gente vai deixar um link para você, tá? No caso, o Eric também estava falando que ele quer se formar na parte de comunicação, TI. É muito importante você buscar conhecimento. E fala aí, mas o que você pretende do seu futuro? Assim, TI não. TI Não, TI, desculpa, comunicação. comunicação. Eu sou TI. E o cara esperto, hein, mano? Aí é o seguinte, eu quero me formar em comunicação, que eu sempre tive aquela vontade de entrar em rede nacional, entendeu? Aí uma emissora da vida, entendeu? Imagina você ficar famoso, passar esse conhecimento para os outros, porque você tem que repassar esse conhecimento que você teve, essas dificuldades que você teve, porque você podia ter tirado sua própria vida. Já tive esses pensamentos. Então, e isso é ruim. Ainda bem que você não fez. Eu já tive 5 pessoas que tiraram a própria vida por causa de relacionamento abusivo, até o homem sofre relacionamento abusivo e depressão. E a depressão começou quando? Em alguns casos, tá? Começou quando tava se separando. E aí, imagina, o cara fica sem chão, aí tem que deixar o filho com a mulher, sem dinheiro, dividir bens, regride na vida, e nem sempre todo mundo consegue. Também tem a parte de usuário de drogas, de entorpecente, que surtou. Tem pessoas também que tinha um pouco de problema psicológico, acontece também. Tem pessoas que têm problema psicológico que acaba cometendo alguns absurdos aí. E você saiu disso. Você tem algum tipo de vício? Não? Sim, recentemente, é porque assim, quando você começa... Na época que aconteceu os negócios com a minha mãe, foi uma época difícil, então eu tava querendo descontar em mim, entendeu? Eu não tava querendo descontar nas pessoas que estavam ao meu redor, eu tava querendo descontar em mim. Então eu comecei a fumar. Cigarro, pode e só, entendeu? Eu nunca usei produtos ilícitos aí, pela lei. Mas cigarro e pode mesmo. E hoje em dia eu uso só o pod, entendeu? Porque eu caí no vício da nicotina, não consegui largar mais. Aí hoje em dia é só o podzinho mesmo e já era. É isso. Então, isso aí é bom, é muito bom você admitir que você precisa melhorar. No caso, você aqui que está precisando de ajuda, você tem que primeiro falar, cara, eu preciso melhorar. Isso. Igual eu também não sou perfeito. Vim de uma família pobre e não tive muito apoio. Então eu me espelhei muito fora. Eu aceitei. E com o tempo você vai aprendendo que você precisa de ajuda e você precisa pedir ajuda. E aí você vai melhorando. E você tem que aceitar que as pessoas vão te cobrar. Algumas vão te cobrar. A maioria vai te cobrar. Vamos dizer, a maioria, uma minoria vai te cobrar pro seu bem. Porque muita gente nem liga para nós, né? Infelizmente, cada um tá cuidando da sua vida. E a gente tem que aceitar essas pessoas que dão dica construtiva. E, para você, se você tem fé ou não, isso aí é um conselho em geral. Busca fé, religião.
tem várias igrejas, não estou nem defendendo nenhuma igreja. Depois que eu entrei na igreja, melhorei bastante. E ainda vou melhorar mais. Eu sou um ser humano, não sou perfeito. Isso aí é importante, você buscar uma igreja, você que está precisando também de ajuda, buscar igreja, buscar ajuda e ocupar o seu tempo. No caso, você trabalha, né? Sim, eu trabalho. A única forma de eu ter me livrado, inclusive, foi por causa do meu pai, entendeu? Meu pai, ele me ajudou bastante em questão disso, porque quando eu tava nessa época, eu comecei a fumar cigarro, pó, me sentindo descolado, entendeu? Só que eu não passava de um cara que tava querendo se exibir por uma coisa idiota, entendeu? Aí meu pai, eu tava querendo entrar no mundão aí, pra quem entende, entendeu? Pra quem entende aí do que eu tô falando, tava querendo entrar nesse mundo. E meu pai me obrigou a entrar num curso profissional de militar do Bombeiro Mirim. Você pode falar o nome? Posso, o nome do projeto é Bravo Jovem, pessoal. Fica onde? Fica localizado na região do Boiódromo, Cajamar, Jordanésia, né? Isso. Jordanésia, entendeu? Então, trabalho, vamos dizer, trabalho voluntário, trabalho social? Uma ação social, É vamos tipo dizer um assim. curso profissionalizante. Curso profissionalizante. Então, eles aceitam de criança até 7 anos até 14, 15 anos, se eu não me engano, assim. Então, parabéns. Parabéns ao idealizador desse projeto, tá? O nome dele é? Éder Cruz. Então, juntamente com a Karina Cruz também. Que é a esposa dele. Então, Éder, parabéns pelo projeto, que graças a esses projetos aí, vocês tiram muitos jovens de coisas erradas, tá? Eu peço sempre, no caso, eu não peço não, né? Eu até aconselho o Éder buscar apoio da prefeitura, porque nem sempre a prefeitura ajuda os bravos jovens no recrutamento de mais adolescentes, porque a cidade de Cajamar ela é muito periférica, tem muita periferia. E eu aconselho sim ele buscar apoio e a prefeitura tomar juízo e ajudar essas instituições, como Guarda Mirim, Bravos Jovens. Tem outras instituições aqui da cidade? Então, tem o militar mesmo, né? Que é o que usa a roupa verde lá. Eu só não sei o nome. Bacana. É Essas ações é bacana. Exército Mirim, alguma coisa assim. Mas é uma ação boa, entendeu? É uma ação muito boa. É uma ação muito boa. Então para você que é de Cajamar, aí, ó, procura essas instituições, vê como trabalha. E para você que é o idealizador desses projetos, cobra a prefeitura, que a prefeitura é o mínimo ela ajudar, porque ela atira muita gente de coisas erradas e é o mínimo a prefeitura cuidar do seu povo e investir em educação. E igual escola da família que tinha antes nas escolas e do nada sumiu. Então, isso aí faz falta para a população. Eu venho de periferia, você veio de periferia? Não, eu não. Assim, meu pai, ele era de periferia, entendeu? Ele veio do pouco mesmo. Mas hoje em dia ele tem a casa própria, ele tem carro, e ele tem eu, meu irmão. Sim. Ele tem a nossa família que tá morando mais perto assim, entendeu? Que é aqui em Cajamar mesmo. E é incrível que, ó, você sendo de classe baixa, você tem depressão? Classe média, você tem depressão? E classe alta tem depressão. Eu conheço pessoas que têm classe alta têm depressão. Sim. E a depressão não escolhe o público, né? Não. Atinge a todos. Ó, o que o pessoal tá perguntando aqui, ó. Se você conseguiu conversar com alguém sobre o que estava sentindo e quem foi essa pessoa? Fui eu. Eu mesmo conversei comigo. Com a ajuda de quem? Assim, eu tive a ajuda de uma amiga e do meu pai, entendeu? A ajuda de uma amiga e do meu pai. Então a decisão de melhorar foi sua. A decisão de melhorar foi minha. Eles só me davam toques, entendeu? Meu pai me deu aquele empurrãozinho, sabe? Aquele empurrãozinho. Pra quem entende aí sobre os pais aí, aquele empurrãozinho. Aí, mas hoje em dia eu sou um moleque de boa, sou um moleque trabalhador, eu tenho foco. Sim, entendeu? É bacana, por isso você tá aqui. Sim. Porque assim, você demonstrou que é uma pessoa boa e que quis melhorar e tá melhorando. Então, ninguém é perfeito, fica tranquilo, você tem 18 anos, até uns 50, 60, ainda tem chão para melhorar. Ah, tomara, viu? Tomara que eu veja isso aí tudo. O pessoal aqui perguntou, qual foi o momento mais difícil que você enfrentou durante essa fase? Então, foi a parte que eu era muito magro mesmo.
foi a parte que eu não comia, não dormia e não queria saber de nada da minha vida. Você tem essas fotos? Tem essa foto? Não tenho. Então, era uma época que eu tinha um celular que não tinha nem câmera. Ah, Entendeu? seria bacana, senão a gente colocava aqui a fase. Sim, Você autoriza, né? sim. Ó, e você tá falando que tinha 30 gatos. Me fala mais sobre esse negócio aí. Então, gente, eu tenho 30 gatos na minha casa, entendeu? É uma situação bem complicada. Eu não, assim, não é que eu não gosto, entendeu? Eu gosto muito. Um dos motivos de eu ter melhorado, inclusive, foi os gatos, porque querendo ou não, eles estão numa etapa evoluída acima da gente, né? Eles são uma companhia, né? Então, eles estão na 8ª dimensão, se eu não me engano. 8ª dimensão. O lado espiritual, eu não sei, não. Assim, quem sabe de gato aí, pesquisar aí, vai saber que tá na 8ª dimensão. Eu tenho duas. Então, aí, gato, ele tem aquele instinto protetor, entendeu? Sim. E ele tira as coisas ruins de você, pensamento ruim, ele absorve tudo, entendeu? Fica preocupante até pra situação do gato. Sim. Entendeu? Pessoal, falando nisso, deu até fome, né? Você falou de gato, eu pensei aquele espetinho de gato, mas... Pessoal, falando nisso, para quem quer uma pizza gostosa aqui em Cajamar, Santana, Parnaíba, tem Donos da Pizza, tá? Em 20 minutos, mais ou menos, ele já entrega para você. Você pede pelo aplicativo Abs, tá? Aí no Play Store ou no Apple Store. E é uma das pioneiras em modernização sobre produção. É muito bacana. Se você pedir, fala que foi pelo podcast Papo Aberto, tá? Me fala aí, o que você achou da pizza? Pizza boa. Não, seja sincero. Não, pizza boa, sim. Gente, pizza boa. Pizza boa, muito boa mesmo. Borda recheada, chocolate ao leite. Chocolate ao leite à borda, entendeu? Assim, top. Pra mim é a mais top da cidade. Então, pessoal, para você que quer uma pizza de qualidade, pede pelo aplicativo. Você tem um desconto pagando o Pix. O motoboy entrega bonitinho aí para você. E é uma das pioneiras. E isso, eu acho bacana isso aqui, porque a gente aqui no podcast, a gente fala sobre problemas pessoais que todo mundo passa, sobre alimentação, no caso, esse aqui é muito bom, esse tipo de pizza. No caso, a gente é patrocinado pela MG Produções de eventos, tá? A gente vai deixar o link deles aqui embaixo. Papo aberto. A gente é novato, então, assim, a gente não recebe valores, porque a gente é novo, patrocínio e tal. Então, assim, você que gosta desse conteúdo e quer ajudar, a gente vai deixar um Pix aqui de ajuda de membros. A gente vai abrir aqui um grupo. No caso, Supernova Informática é uma das maiores assistências técnicas de Cajamar, que, no caso, trabalha com computadores game, notebook gamer, videogames, celulares, tá? Então, entre em contato, a gente vai deixar no link, e são há 16 anos. Então, para estar 16 anos aqui no Brasil, não é pouca coisa, não. Tem que engolir muito sapo aqui. E eles são bem profissionais. Policarp Salgados, eles entregam 5.000 salgados a cada hora. Então, para você que quer alta demanda, vocês que são de Cajamar, Santana, região, faça já sua reserva de pedido. E igual o Cajamar tem um dos polos logísticos maiores da América Latina. Sim. E eles conseguem entregar e atender essa demanda. É muita gente, vamos dizer, mais de 20 mil pessoas, mais de 20. Não, muito mais que isso mesmo. Porque cada galpão em média 3 mil. Então. 3 mil pessoas. Então, assim, para você que precisar, entre em contato com eles, fala que foi pelo Papo Aberto, tá? E recebe desconto. Então, negocia aí. Tem aí o link, eu vou deixar. E, continuando. Deixa eu ver aqui o que o pessoal perguntou. Que conselho você daria para quem está passando pela adolescência e está tendo esses problemas? Me fala aí. Então, eu indico, assim, na minha parte, entendeu? Porque eu fui pela minha cabeça. Não façam isso de ir pela cabeça, gente. Procura a ajuda de um profissional. Ele vai saber como te ajudar direitinho, entendeu? Porque às vezes você pode estar com um pensamento que é totalmente diferente do que eu, você ou qualquer outra pessoa poderia fazer, entendeu? Eu fui pela minha cabeça, graças a Deus deu tudo certo, entendeu? Porque tem pessoas aí que infelizmente tentam fazer, como que eu posso dizer de uma forma... Se automutilar. É interessante isso aí, é interessante. Muita gente que está com depressão se automutila, sim. Tira a própria vida, sim. Se entope de medicamentos, droga,
drogas ilícitas, álcool, que é horrível. Pode ver que muita gente que entrou no álcool, morador de rua, eu já conversei com eles teve uma consequência de relacionamento ou briga na família que levou eles a ir para o álcool e do álcool foi para entorpecente. Então isso é muito importante. E eu sempre vejo algumas pessoas, homens e mulheres, com marcas aqui no pulso. Eu tento conversar e entender a pessoa. Eu até falo, ó, faça uma tatuagem aqui que você vai esquecer isso aí. Vamos dizer assim. Você tampa. Assim, em questão disso, de se automutilar, eu não indico, entendeu? Porque além de você estar manchando o seu próprio corpo, você vai abaixar sua autoestima também, entendeu? Então, assim, você tá com um problema, você tá querendo descontar, desconta num cara que é profissional. Desconta num cara que é profissional, entendeu? Um psicólogo, meu. Psicólogo é o cara que vai mais te ajudar nessa vida. Qualquer problema que você tiver, psicólogo ou assistente social, entendeu? Todo esse meio assim, eles que vão poder te ajudar, entendeu? Amigo pode te levar para influência ruim, entendeu? Às vezes é o meu caso, eu perdi minha mãe, eu contava muita coisa para minha mãe me aconselhava, entendeu? Agora eu só tenho meu pai. Eu vou pedir conselho para quem? Para amigo? Nada, você é louco? Eu prefiro pedir conselho pro meu pai, saber que eu tô errado, do que pedir para amigo e ainda receber influências ruins. Isso entendeu? é verdade, porque tanto na sua parte, que você só passou por essa fase aí ruim, tanto eu me espelhava nos outros, porque nem sempre, você pode contar com a própria família, nem sempre a família tem condições, a minha família não tinha condições, e a gente passava muito sufoco. E aí eu me espelhava nos outros. E cada um tem que saber onde é que para trilhar um caminho melhor. Tem você que tem família muito boa, que você pode se espelhar, tem você que não, tem você que tem arroz e feijão em casa, tem você que não, então cada um tem que saber onde pisa. Sim. No caso, o que você agora pretende fazer da sua vida, agora? Assim, tentar me formar em um curso técnico, entendeu? Online, porque trabalhar e fazer curso prático, entendeu? Curso online. Então, eu prefiro o curso online, entendeu? Porque para mim fica bem melhor, porque trabalhar e fazer curso prático assim, para mim não vale a pena. Para mim não vai valer a pena. Além de eu não descansar direito, além de eu não ter um sono regulado, entendeu? Eu já não tenho. E é difícil dormir hoje em dia, entendeu? Por causa dessa fase que eu passei. Eu já peguei o costume de ficar até um pouquinho mais tarde acordado. E no caso, você estava falando que tem a ansiedade, né, das unhas? Eu tenho ansiedade, gente, ó. Quando eu ataco minha ansiedade, eu acabo comendo assim. Não sei se vocês conseguem dar uma olhada. Tenta colocar. Não dá pra ver. Calma aí. Desculpa. Aí, ó. Tá vendo? Então, isso aí é bacana porque a pessoa tem que saber que você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é. Então, é bom você se espelhar, ver o problema que o outro tem, procurar melhorar de acordo com essa outra pessoa, com alguém legal, bacana, que realmente está passando esse conhecimento para você. Por isso que é bacana, a gente vai deixar um link aí para você que quer melhorar na parte de ansiedade, depressão, a gente vai deixar um link para você, para te ajudar. E se você tiver foco, tudo na sua vida vai melhorar, tá? Não adianta achar que as coisas vão melhorar da noite pro dia. Não existe isso, milagre, não é miojo. Qual você tem 18 anos. Aí você já tem habilitação? Não, ainda não. Então, aí você trabalhando, em um ano, você já tira a habilitação e já melhora também financeiramente. Melhorou, aí depois você já se prepara para comprar uma moto ou um carro. E a sua vida vai. Você conhece uma mulherada, não esquece, metralha aí nos comentários aí, ó, pro cara ou outro. Arrumar logo uma namorada aí, ó. Eu quero ser cupidinho, ó. Então, eu não arrumo nem pra mim. Eu caí numa besteira, entendeu? Eu juntei um dinheiro aí e comprei uma moto pra mim. Uma moto? Caí na besteira de dar peão com um parceiro meu, entendeu? Amigo. Aí a moto tava barulhenta, os vizinhos começaram a ligar pra reclamar. Foi apreendida, gente, foi apreendida. Porque eu tava sem habilitação e a moto não tava licenciada. Faltava um ano de licenciamento pra pagar. Parabéns! Escolha e consequência, razão e consequência. Então, eu tava pensando aí em comprar sua moto, primeiro tira a habilitação, por favor. Não siga o mesmo caminho que o meu. E falando nisso, eu nunca falei isso. A primeira vez que eu comprei a moto, eu tinha 19 anos, eu comecei a empreender na dificuldade com R$80 emprestado. E comecei a empreender com R$80 emprestado pela minha irmã, com uma mesa e um computadorzinho velho, em 2009. E aí, depois de um tempo,
mais ou menos eu fui e comprei uma motinha, uma YBR ano 2000, toda remendada. Aí, vazando um óleo no motor e tal. Aí dava pra andar. E aí eu só andava de madrugada chovendo, porque não ia ter blitz à noite. O policial não ia parar. Sim. E comprei ela, paguei 2.000 e eu ficava morrendo de medo. Depois, deixei ela encostada e já tirei a habilitação. E é esse medo de você ter o primeiro veículo sem habilitação e correr o risco, porque você tá naquele... Eu não sabia dirigir, eu não sabia pilotar, então tive que aprender na marra. Sim. E essas aventuras aí não é bacana não, hein? Assim, uma das melhoras que eu tive em questão da depressão foi que o quê? Meu pai, ele tinha uma Dafra 150. Uma Dafra 150, uma Dafra Kansas, antigona, antigona. Aí ele chegou, ele comprou outra moto, que é a CBX 250. Ele foi lá e falou assim, ó, vai lá andar. Não sabia andar, não sabia fazer Porra! nada. Poxa, Acredita? queria um pai desse Meu pai aí. me deu uma moto, velho. Porra, Meu pai me deu uma moto. qual o nome dele? Meu pai é Michel Patilete, o nome do meu pai. Ô, Michel, parabéns, pô. Ele já deixa o cara corajoso, mas também... Então, aí eu aprendi a tocar nessa moto aí, entendeu? Aprendi a tocar nessa moto. Aí, depois passou um tempinho, eu vendi ela pra mim comprar habilitação. E foi seu pai também que te ajudou Em questão da depressão. da pressão. Sim. E nas loucuras, parabéns aí, papai. Aí foi o seguinte, aí eu vendi essa moto pra pagar a minha habilitação, entendeu? Só que aí eu caí no encanto da CBX do meu pai que tava à venda, entendeu? Eu fui lá e comprei a outra moto do meu pai, CBX 250. Passou 2 dias com eu andando com a moto, fui andar com o parceiro, perdi. Já era. Falando nisso, ó, o pessoal aqui tá perguntando, na escola, amigos contribuíram de forma positiva ou negativa durante esse período, no seu período da depressão? Assim, é que nessa juventude de hoje em dia tem muita gente que brinca, zoa, entendeu? A pessoa não entende, a pessoa não entende. E eu nunca fui um cara que levava as coisas pro coração, entendeu? Então, tipo, os caras zoavam minha mãe, entendeu? Tem até uma história engraçada, eu fui de chinelo pra escola, né? Sabe aquele chinelo nuvem? Aí o chinelo tava virado. Aí minha mãe já tinha falecido já, aí meu chinelo tava virado. O cara falou, ó, vira senão sua mãe vai morrer. Nossa. Acredita, mano. Acredita. Não, Aí, só que ele não sabia, né? sabia. Ah, sabia? Pior que Não, sabia. é que ele acho que ele brincou sem querer, porque ninguém vai brincar Não, tipo sem assim, não, mas nessa época aí eu já tava numa época melhorada, Tá. entendeu? Já fazia uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. Aí eu já tava numa época melhorante. mas é molecada, né? Aí eu acabei entrando na brincadeira, entendeu? E é o que eu indico. Vamos supor, caso de bullying. Caso de bullying aí, uma pessoa que é mais gordinha, uma pessoa que é um pouquinho mais feinha, um pouquinho mais esquisita, diferente do vamos dizer, padrão, entendeu? É bom, no caso é bom você se tocar e ver que a pessoa tá... É bom um se colocar no lugar do outro. Sim, sim. Então vamos supor, o cara zoou, você é gordo, tá? Entendeu? Você entra na brincadeira só mesmo, entendeu? Como? Tô nem aí. Pelo menos eu passo uma maquiagem no rosto, sofrer, passo uma maquiagem, eu arrumo o cabelo. Eu entendeu? aconselho de trocar ideia. Fala, não, Aí, pô, eu não gosto dessas brincadeiras, não. Eu sou entendeu? mais assim. E não, assim, eu sou mais da brincadeira também, entendeu? Eu zoo mesmo, tô nem aí, eu falo e brinco, entendeu? Mas também tem que saber o limite. Tem que saber o limite. Também você tem que brincar, não ofender, entendeu? Sim, isso aí é diferente mesmo. Aí no caso, e hoje, como você cuida da sua saúde mental? O pessoal tá perguntando aqui. Como que eu cuido da minha saúde mental? Ó, pergunta boa, hein? Pergunta boa. Então, eu cuido o quê? Um dos motivos é o celular, entendeu? Me ajuda bastante. E comunicação, o trabalho também, entendeu? Porque como eu lido com cliente, eu não paro um minuto para ficar pensando. Eu faço cursinho no celular, eu não paro um minuto para ficar pensando, entendeu? Pensando em besteira. Entendeu? Então, assim, sempre tenta ir se ocupando com coisas, se ocupando. Aí você vai acabar caindo na realidade. Aquilo lá que eu pensei, não vale mais a pena, entendeu? Não vale mais a pena. Aí é só, tem que focar no seu. Não deixar cair no papo de amigo, entendeu? Já venho falando de novo. Amigo ele é bom, mas na hora que ele começa a tentar te levar para um mau caminho assim, já sai fora. Já sai fora, se afasta.
Não precisa perder a amizade se você gosta daquela pessoa, entendeu? Mas só dá uma afastadinha. Sim. Ó, para encerrar aqui, o que você daria de dica construtiva para as pessoas que estão assistindo você aí, que está passando por uma fase difícil? Isso é importante. Então, a dica que eu dou, assim, é fazer que nem muita pessoa deveria fazer, na verdade, né? Não é fazer, é tentar fazer o que muita pessoa deveria fazer. Eu já repeti 3 vezes a mesma coisa, velho. Tô nervoso aqui, desculpa aí, rapaziada. Fica tranquilo, toma o seu Guaraná Vitão. Aí, ó, aí, assim, procurar ajuda de um profissional, gente. Procurar ajuda de um profissional. Se eu tivesse procurado ajuda de um profissional, talvez hoje eu estaria bem melhor. Eu ia perguntar isso, realmente. Eu O que estaria você bem faria? melhor. O que você faria no passado que você fez que não faria? O que você não faria no passado que você fez? Vamos. Não, calma aí. O que eu Vou faria editar no, não, pessoal. Vou editar não, o que vai. eu faria no Me passado. diz aí no comentário que pergunta Se eu você vou- faria pra ele. Vamos ver aqui. Se eu voltasse pro passado, o que eu faria, que eu não tivesse. O que eu faria que eu não tivesse feito. Pronto, acabou. O que você faria no passado O que eu não que você fiz. se arrepende? E aí, ó. Oh, meu Deus, misericórdia. Aí, se não fosse o TI me ajudando aí também, a gente já saia gaguejando aqui. Então, o seguinte é esse. Eu faria no passado procurar ajuda de um profissional. Talvez eu estaria bem melhor. Em questão minha, em questão do meu pai. Entendeu? Se eu tivesse um pouquinho mais de cabeça naquela época, eu tava querendo saber de ser descolado, entendeu? Uma pessoa descolada, uma pessoa que não tava nem aí pra nada, entendeu? Tava sempre louca atrás de uma briguinha. E não faça isso não, rapaziada. Não faz isso não. Procura ajuda de um profissional, entendeu? Um psicólogo aí, conversa com ele, conta seus problemas. Ele sim vai saber te ajudar, não amigo ou talvez até parentes. Porque se você pedir ajuda de um profissional, não quer dizer que você é doido. É que você é louco. Não, não é. Não é? Eu fiquei mal quando minha namorada me traiu. E você não precisa ter vergonha. Sim, ela traiu. Talvez ela não gostava de mim. Eu era sem caráter, então varia das consequências. A gente não manda no outro. Também já fui casado, me traiu. Então, assim, a pessoa geralmente não admite. Aí você acha que a culpa tá com você. Tem esse problema também. Então, você que tá passando esses perrengues aí, a gente vai deixar um link aqui para você. Conheça lá, e-book, são dicas valiosas e procura um profissional, tá? Não tenha vergonha, não. Mas eu já fui corno? Você já foi corno? Não, mas a menina, ela dava umas preservadinhas aí comigo, entendeu? Ela, assim, eu não fui corno, ela dava entrada pra onde não tinha que dar Ela não entrada, gostava de entendeu? você. Ela não postava gostava. umas fotinhas meio pá no Instagram, Ela não gostava. entendeu? Porque Aí, quem gosta, ela valoriza a pessoa que tá do e, lado. meninas, desculpa o que eu vou falar, mas se você... Seja sincero, fala aí. Desculpa o que eu vou falar, mas se vocês querem um cara, se vocês gostam do cara, fica somente com ele. Não vai pela beleza ou pelos bens material que outro cara pode te E oferecer. corta a conversa com os outros, né? Esse é um problema que eu Assim, tive não com precisa- relacionamento. ó. Vamos falar de relacionamento. Então vamos, mete marcha aí. Ó, Assim, só deixa eu falar rapidinho aqui, que agora eu me emocionei aqui, hein? Ó, seguinte. Agora até perdi, ó, me perdi. Não, agora. pode ficar à vontade. Não, pode falar. Seguinte, se você não gosta do cara, não fica com ele, não fica enrolando ele. Não é só porque você gosta da companhia que você tem que. A carência. Carência emocional, tá? Toma Entendeu? cuidado. Pesquisa na internet aí, carência emocional. Isso é Você doença. depende. Isso é doença pra mim. Sim, Isso é mesmo. doença pra mim. Psicólogo trata isso. Sim. Isso aí na fase adulta tá tendo muito, adolescência também. Também Mas a adolescência tem mais. A Tem- adolescência tem mais, porque. Não é à toa que muitas meninas aí estão com Zé Droguinha. É isso As mesmo. meninas da hora com Zé Droguinha. Então, É isso mesmo. aí depois o problema que tem, que elas têm filho, e depois que ela tem filho, aí ela vai querer um cara decente. Geralmente acontece isso, tá? Infelizmente. Assim, eu não julgo. Se elas gostam desse tipo de gente, É. eu não julgo. Quer ficar, fica, entendeu? Já não tem o que fazer. Se também, no caso, você sofre relacionamento abusivo, procura ajuda. Relacionamento abusivo. Tem bastante hoje em dia também. Muita Sim. gente fica meio recuado aí, entendeu? Mas não. É a mesma coisa da depressão, ansiedade. É tudo relacionado ao mesmo meio. Eu já tive, eu vou falar assim por mim, eu não sou muito de falar, mas eu vou falar mesmo, nesse meu caso. Já fui traído no meu casamento, né? Fui traído, pedi divórcio, e a pessoa engravidou depois de 6 meses mais ou menos, então já estava antes. Aham. Eu obrigava a minha
namorada, esposa, a ter uma profissão, que é uma coisa ruim. Eu meio que queria impor que ela tivesse uma profissão, sendo que ela não queria nada. Então, tudo é fase. Você tem 18 anos, você tem uma fase. É só o tempo passar, você vai aprendendo. Só que você não pode forçar. Ou você colocar, pô, vamos ser cabeleireira, empresária. Não dá, eu fazia isso. Então, cada um tem uma fase. E também se você tá com uma pessoa e você não gosta dela ou tá em dúvida, cara, primeiro de tudo, você já não gosta. Né? Então, fala para essa câmera aqui mesmo, né? Se você tá em dúvida, fala para essa câmera aqui. Se você tá em dúvida com a pessoa, você não gosta. Se você não tá fazendo planejamento com essa pessoa, você não gosta. Então, por que você vai perder tempo com essa pessoa? Quantas pessoas boas, maravilhosas, você podia estar já namorando, casando, tendo família, e você ficaria tranquilo. Então, assim, se você não gosta da pessoa, cai fora, é a melhor coisa. Se você vê que o relacionamento tá abusivo, também cai fora, não fica insistindo. Se você vê que isso aí acontece com homens e mulheres, relacionamento abusivo. Então, você vê isso, cai fora, pede ajuda, tá? Foca também em uma pessoa que tenha futuro, porque muitos aí estão trocando o mel por lixo. Então, tá trocando uma abelha por mosca. Então, toma cuidado em relacionamentos que atrasa o lado. 20% da minha vida foi atrasado por relacionamentos que ou eu não soube escolher a pessoa ou a pessoa vacilou comigo. Então, assim, eu não sou perfeito, a pessoa não é perfeita. Então, hoje em dia, é bom a pessoa escolher certo. Imagina você com 18 anos, se escolher errado. Então, ó, tem aquele ditado lá, né? Da água pro vinho. Tem pessoas que vai do vinho pra água, entendeu? Aí é uma coisa que você tem que parar pra pensar. Se é isso que você quer na sua vida mesmo, entendeu? Se relacionar com caras errados. Tipo assim, você quer, você vai. Oxe, quem vai quebrar a cabeça é vocês mesmo, não sou eu, então. Cada um cuida da sua vida. Tanto faz como tanto fez. E olha que interessante. Obrigado, no caso, obrigado, meu sogro, meu ex-sogro, por falar pra minha ex-namorada, minha primeira namorada, para não morar um favelado, porque eu morava na favela. Então, assim, isso aí me motivou muito. Ele dizer isso para ela. Sim, teve treta, a gente terminou por causa disso. E isso aí a gente meio que fica com raiva e fala: não, eu vou crescer, eu vou sair da periferia, vou virar homem, vou provar para essa pessoa que eu tô melhor. E infelizmente a vida é assim, a gente precisa receber uns baques na vida, ficar triste para a gente mudar. E a gente fica mais forte. Tem os dois, ou fica mais forte ou mais fraco, varia dos dois, né? Então aconselho sempre a pessoa a ir pelo lado mais forte. Sim. Né? Toda evolução ela teve que ter um sacrifício. Sim. Aí, nesse caso aí que você falou, hoje o seu ex-sogro tá vendo aí, ó, o cara, ó, dá um sorriso ali pra câmera, por favor. Dá um sorriso ali pra câmera. Aí, ó, nessa aqui, eu quero nessa aqui pra dar aquele zoomzinho. Ó, galã de novela, rapaziada. Galã de novela. Esse cara aí, ó, olha isso. Ó, até pra tomar chá o cara tem postura, entendeu? Não sou perfeito, mas... Então, ninguém é perfeito. Fora. Assim, e outra coisa que eu indico também, em questão de autoestima. Autoestima é uma coisa... É importante, cara. É importante. Assim, a minha autoestima sempre foi baixa, entendeu? Eu sempre quero mudar. Realmente. Não, ó, esse autoestima aqui, ó, eu nunca toquei no assunto com ninguém. Eu nunca toquei no assunto com ninguém. Pode falar mesmo. Então, ó, eu pintei meu cabelo, porque eu não gostava dele, da cor que ele era. Fiz umas luzes, falei, vamos ver se vai ficar bom, se vai ficar meio diferenciado, entendeu? Aí, ó... Pra quem que acha que ficou bom aí, já dá aquele salve aí. Mulherada, você que vê esse cara aí, ó, que pode formar um casal, eu vou deixar o Instagram do cara, chama ele responde, né? Flopa aí. Paga uma pizza pra mim aí se eu arrumar um casalzinho aí, ó. Pô, cara, gente fina aí, ó. A gente convidou ele por causa que ele mostrou carismático, atitude e que passou por fase ruim e superou, ok? Sim, certo. Então eu já vou arrumar um casalzinho aí, ó, pessoal. Aí assim... Quer falar seu número de telefone ou não? Não, Deus me livre, você é louco. Eu vou te arrumar um problema. Não, sai fora, já tô cansado de problema já, mano. Aí é assim, rapaziada, sempre tentando mudar algo em si. Vamos supor, você tem vontade de fazer uma tatuagem. Você faz uma tatuagem em um cantinho que ninguém vai ver, entendeu? Que você vai se sentir bem. Pra adolescentes, eu não aconselho fazer tatuagem, é sério. Ó, eu fiz essa tatuagem, eu sofri, como é o nome? Esqueci agora. Bullying? Não é, preconceito. Preconceito. Com essa tatuagem aqui, eu sofri preconceito. Você que é adolescente, eu aconselho não fazer tatuagem. Não faz tatuagem que você vai sofrer preconceito. Faz depois de adulta, se você for autônomo, fica mais fácil. Mas
para você arrumar um emprego fica mais difícil. Tatuagem eu evito hoje em dia, eu evitaria hoje em dia. Sim, Piercing, tatuagem, negócio mas assim, aqui. hoje em dia tá mais liberal, entendeu? Hoje em dia já Tá, virou algo normal, gente. mas é difícil. Assim, Eu tenho uma empresa e raramente, meus funcionários até têm, mas eu evitaria porque a maioria tá perdido, a maioria Sim. tem vícios, alcoolismo, entorpecente, até dos jobs, eu conheço pessoas dos jobs. Então, o pessoal tá se perdendo, os adolescentes, igual você é um adolescente que passou por fase ruim, e tá bom hoje em dia. Mas agora imagina. Outro tal, sem tatuagem nenhuma, entendeu? Aí mulherada evangélica aí, a mulherada evangélica. Não, então Eu já levo o rapaz pra igreja, um rapaz bom aí, de bom coração. Faz o coraçãozinho aí, amoroso. Aí. Coisa linda. Então, mas aí é o que eu falo, assim, eu não acho a tatuagem um negócio que significa, nossa, que é algo grandioso, entendeu? Mas você tem que saber a tatuagem que você vai fazer. Não adianta você lançar um palhação do mal aí no seu braço e achar que você é bandido, pô. Não é assim, entendeu? Eu acredito que essa modernidade está estragando os jovens. Hoje em dia, eu não encontro praticamente mulheres acima de praticamente 20 anos sem filho. Ou mulher que já teve um problemão grave. Tudo problemão grave depois dos 20. Tá muito complicado encontrar relacionamento hoje em dia. Assim, eu também indico fazer tatuagem só depois dos 18 anos, entendeu? Você vai ter a sua... Você vai ser independente já, entendeu? Imagina, você ter que ir no tatuador e ir com o seu pai fazer uma tatuagem. Mó vergonhoso, querendo ou não, entendeu? Então, tipo assim, espera até uns 17, 18 anos assim, entendeu? Já era. Mas eu aconselho não fazer tatuagem. Faz curso. Curso também Faz curso, vai pra Guarda-Mirim, vai pro Bravo Jovens, vai procurar uma escola militar, vai procurar uma faculdade, vai procurar um cursinho da Poli. Não faz tatuagem, não. Eu, como empresário, é mais difícil. Aí, ó, pra você que tá aí assistindo agora, tá bom? Estamos vendendo curso, tá certo? Vai estar todos aqui embaixo, em questão de depressão, em questão de ansiedade, questão de tudo, entendeu? Tudo que você precisar já vai estar tudo aqui embaixo. Depressão adulta, depressão adolescente e ansiedade, tá bom, rapaziada? Coisa boa. Aí, pessoal, mais uma fase ruim. Eu quase certeza que eu vou chutar assim por cima. Vou chutar que 60% das pessoas que tá vendo esse vídeo já passou, 70 até mais, mano. Uns 80 pessoas que já passou por essa fase ou está passando. Então, não tenha medo de procurar ajuda. Todo mundo tem o direito de viver bem. Hoje, eu com 33, passei muitos perrengues, hoje eu tô de boa. Então, ele vai passar, todo mundo vai passar. Então, não tenha medo de se abrir. A gente até abriu um podcast, criou uma empresa para estar falando de diversos problemas que a gente vai estar trazendo psicólogo aqui, psiquiatras, médico, clínico, profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, empresário de sucesso, empresário que quebrou, porque todo mundo tem que... Vamos ser realistas, não estamos seguindo o roteiro. A gente tem que falar que todo mundo passou por uma fase ruim e as pessoas ficam encobrindo, mostrando perfeição, entendeu? Então, vamos ser realistas e... os jovens, eu fico vendo que os jovens ficam se baseando muito no Instagram nossa, o cara famoso, ele é rico, enquanto ele está na pobreza. E o Instagram, ele gera uma falsa imagem em você, dizendo, como posso falar? Com outras palavras. Gera uma falsa imagem no seu cérebro e você quer ser essa pessoa. Só que você não sai de casa, você não tem idade para isso, você não consegue se movimentar. E aí você fica frustrado de ver pessoas ricas esbanjando riqueza, que é uma falsidade, isso? Sim. É falsidade. Mesmo que eu tenha condições, eu não vou andar de Porsche no lugar que o asfalto é ruim. Você vai acabar estragando o seu sonho aí, ó, entendeu? No caso, eu tenho condições de morar em Alphaville, mas eu não vou morar em Alphaville porque o custo de vida é um pouco mais elevado e eu não preciso sair de perto dos meus pais. Sim, então, assim, é uma falsa ilusão essa de querer se basear em Instagram. Nossa, foto bonita dessa pessoa, nossa, que linda paisagem, nossa, deve ser rico. Isso daí é uma falsa ilusão que essas redes sociais estão criando nos jovens. E tem que tomar cuidado com isso, porque aí você entra em depressão por causa dessa falsa ilusão causada em rede social. Sabia disso? Não, mas é isso mesmo. Aí tem muita gente que tem o sonho aí de ser influencer, de tal, é bacana, entendeu? Bacana. Não deixa de ser um trabalho. É um trabalho moderno. É um trabalho modernista, né, que fala. Aí
Aí a pessoa tenta crescer, mas é assim que tem que ser, entendeu? Você sempre vai evoluindo. Todo mundo tem que começar do baixo, entendeu? Menos os berços de ouro aí, entendeu? E Sim. é isso. Pessoal, vamos ficar nessa. Parabéns ao Eric. E ele sirva de exemplo para você. Diz aí no comentário o que você acha. Diz umas dicas aí bacana. Pessoas para chamar para o podcast. Tá? A gente vai deixar a rede social. Garotas, tralha aí nos comentários aí o que você acha. Pô, eu quero ser o cupidinho aqui. Ó, quero arrumar uma namoradinha para ele. Ó. Pô, o cara, gente boa. Não. Todo mundo que vir aqui, a gente vai arrumando. Me enrola. Metralha nos comentários aí, pessoal. Fica pra próxima. Tchau, hein? Chega. Falou, Fica com rapaziada. Deus.